Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na mesa do fariseu, uma mulher pecadora naquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela enxugou com os cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha o que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amava mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse o Senhor. Você julgou bem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Nós estamos diante de um texto, queridos irmãos, que nos constrange. Mas o bom é que essa palavra não nos julga e ela não nos critica e nem muito menos nos acusa. Mas é uma palavra, sim, que vem para nos constranger. E ela nos constrange porque nós estamos diante de uma cena onde um homem convida Jesus para sua casa, mas não lhe dá a honra devida. E essa mulher toma conhecimento de onde Jesus estava. E ela não se importa com o cenário e também não se importa com os apelidos, as críticas, as acusações, o olhar que a sociedade tinha para ela. Não, ela não se preocupa. Muito pelo contrário. Ela toma conhecimento e vai ao encontro de Jesus. E nós vemos aí o comportamento dela com relação à presença de Deus. E eu estava refletindo sobre esse tema, sobre esse texto, e o tema que hoje eu queria usar para a gente pensar um pouco é sobre persevere na sua jornada. Eu e você precisamos perseverar na nossa jornada. Porque a vida cristã é igual a essa mulher. Vai ter fases que nós vamos estar diante de pessoas que vão estar convidando Jesus para suas casas, que vão estar convidando Jesus para a sua vida, mas não vão estar muito honrando Jesus. Ela vai estar se aproximando por um interesse pessoal. Mas mesmo assim, essa mulher, ela precisou ter um entendimento que fez a diferença na sua vida. Ela se aproximou de Jesus, porque ela entendia que o perdão que ela tinha alcançado da parte dele foi tão grande que ela entregou tudo o que ela tinha de melhor, sem levar em consideração o que ela poderia enfrentar, uma discriminação, uma rejeição ou uma crítica. E Simão, ele fez isso muito bem. Simão, ele não falou. Não tem olhares que falam? O olhar fala.
As atitudes falam. O comportamento fala. Sim ou não? E a gente vê muito isso no relacionamento conjugal. Às vezes a mulher não está meio concordando com o marido. O que é que a mulher faz? Ela já dá um sinal. E às vezes o sinal não é a fala, é o comportamento. Às vezes o marido também, o filho também, o pai, a mãe. Na relação familiar a gente tem isso. A gente tem os sinais. Simão deu o sinal. Só que aquela mulher estava interdita, ela estava focada. Aquela mulher, ela tinha um propósito. Aquela mulher não estava ali para perder tempo com nada e nem com ninguém. Mas Jesus, que tudo vê, Jesus leu o coração de Simão. E quando Jesus leu o coração de Simão, Jesus fez a seguinte leitura, igual ele está lendo o meu e o seu coração agora. Amém? Que Deus possa ler os nossos corações e encontrar algo bom. Mas eu quero dizer para você que se ele não encontrar, ele não está aqui para julgar você. Ele está aqui para colocar dentro do meu e do seu coração a leitura certa. E ele olha para o coração de Simão e a leitura que tem lá, o texto que tem no coração de Simão é: se este homem fosse profeta, ele saberia que quem está tocando nele é uma pecadora. Olha o texto que se encontrava no coração de Simão. E Jesus, ele faz a leitura e ele não parte para a afronta. Jesus não parte para a afronta. Jesus, ele de imediato, ele chega para Simão e diz: Simão, dois credores, dois devedores. Um devia 500, o outro devia 50. A dívida de 50 e a dívida de 500 foram pagas, foram perdoadas. Quem você acha que amou mais, que ama mais desses dois? Ele disse: eu sugiro, eu acredito que quem ama mais é quem muito foi perdoado. Ele disse: você falou bem. Então, está vendo essa mulher? Ela está vindo para mim porque ela muito foi perdoada, Simão. Ela está entregando o melhor dela para mim porque ela foi muito perdoada. Então, uma característica de uma mulher e um homem de Deus, um jovem de Deus, uma família, um crente, é que ele entende que na sua jornada haverá muitos obstáculos, haverá muitas dificuldades, haverá muitos desafios, haverá muitas situações contrárias, mas no meio da sua jornada ele entende: eu preciso perseverar. Você pode dizer hoje para o seu coração: eu preciso perseverar. A jornada é longa, mas eu preciso perseverar. Aqui nós temos uma cena onde Simão, ele chama Jesus à sua casa, ele convida para estar na sua casa. Deixa eu dizer uma coisa. Simão aparentemente estava dando todas as honras que Jesus merecia. Todas. Aparentemente Jesus estava recebendo as honras que um fariseu poderia lhe dar. E quando Jesus entra na sua casa para jantar, e ali ele está com Simão, uma coisa se percebe. Naquela refeição formal, naquele momento, duas coisas não existem. A unção com óleo sobre a cabeça e o lavar com os pés. Isso era uma tradição, isso era uma cultura. Todos que entravam precisavam fazer isso. É igual alguém chegar na sua casa e você oferecer um copo com água. É o mínimo de honra que você pode oferecer a alguém. E aquela mulher era conhecida e ela tinha uma reputação. Ela tinha uma reputação como mulher pecadora. Veja que a Bíblia não menciona o nome dessa mulher. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com pessoas e nós não estamos chamando pelo nome, estamos chamando pelo pecado, pela fraqueza, por tudo. Só que Jesus não chama eu e você pelo nosso pecado nem pelo nosso fracasso. Jesus nos chama pelo nome. Mas os homens, os fariseus, o diabo nos chama pelo nosso pecado. E assim como aquele fariseu chamou aquela mulher pelo seu pecado, dizendo que ela era uma pecadora, naquele momento, Jesus, ele
faz uma leitura e ele observa, e ele diz assim, ok, ela é uma pecadora, você é alguém cumpridor da lei, você é alguém que faz tudo acontecer, você é alguém que faz tudo funcionar, mas você não tem o que ela tem. Você não me honrou. Você não sabe o que é honra. E nessa cultura, negar a um convidado à sua casa a água para lavar os pés, negar um beijo como saudação, negar o óleo à cabeça, é uma demonstração de frieza. É uma demonstração de frieza e falta de hospitalidade. O fato de convidar Jesus para sua casa não quer dizer que ali exista um fogo queimando no coração por ele. Esse homem convidou Jesus. Esse homem preparou um banquete para Jesus. Esse homem botou uma mesa para Jesus. E eu imagino que esse homem preparou os melhores alimentos para Jesus comer. Só que esse homem não recebeu Jesus com os 3 elementos que representavam a honra. O óleo sobre a cabeça de Jesus, o beijo de recepção e a água para lavar os seus pés. E quando esses 3 elementos faltam, representa a falta de honra a Jesus. Eu tenho certeza que naquele momento Jesus observou a falta desses elementos. Jesus discerniu o ambiente e percebeu ali a frieza daquele lugar, a frieza daquele coração, a frieza da vida de Simão. E Jesus, naquele momento, ele disse, algo vai acontecer aqui. Porque aonde Jesus passava, queridos, alguma coisa acontecia. Só que nem sempre acontecia o que o povo queria. E esse é o nosso problema. Se Jesus não faz do jeito que a gente quer, logo a gente fica o quê? De bico. Sim ou não? Às vezes a gente está clamando a Deus por uma cura por muitos anos. Se Jesus não faz, a gente desiste de pedir a cura, a gente fica com raiva de Jesus e a gente se isola no nosso mundo. Sim ou não? Só que Simão, ele não tinha o que aquela mulher pecadora tinha para oferecer. Ele não tinha honra. Ele não tinha um óleo, ele não tinha água e ele não tinha um beijo para recepcionar Jesus. Em contrapartida, a mulher pecadora, ela se aproximou de Jesus com um frasco de alabastro. A mulher pecadora se aproximou de Jesus com um frasco de alabastro, ela se aproximou de Jesus com um perfume caro, que era equivalente a quase 1 ano de trabalho. Era a mesma coisa de você trabalhar todo mês, receber seu dinheiro e não gastar, receber seu dinheiro e não gastar, e quando chegasse em novembro, você está com um determinado valor. E você pegar todo esse dinheiro, todo esse recurso, e entregar aos pés de Cristo. Foi isso que essa mulher fez. Essa mulher veio e começou a beijar os pés de Jesus. Ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela não tinha água. Ela não pediu água a Simão. Ela lavou os pés de Jesus com o que ela tinha. O que ela tinha? Lágrimas. E lágrimas é uma coisa que está faltando nos nossos tempos na presença dele. Lágrima é uma coisa que está faltando nos nossos tempos. Repare, você chora por problemas. Você chora por ausência. Você chora por dor. Você chora porque não conseguiu algo. Você chora porque não está tendo resposta de alguma coisa. Você chora por um desprezo. Você chora por um abandono. Você chora porque o boleto não foi pago. Você chora por muitas coisas. Mas faz quanto tempo que você chora? Só porque você está na presença dele. Então, lágrimas na presença é algo que está em escassez. E essa mulher se aproximou de Jesus e ela
entregou a água para lavar os pés. A água que Simão não deu para Jesus lavar os pés, ela deu suas lágrimas. O beijo no rosto que faltou, que Simão não deu, ela deu nos pés de Jesus. Ela tocou em Jesus com seu beijo. E o óleo que Simão não deu para ungir a cabeça de Jesus, ela entregou o seu perfume, todo o seu recurso, todo o seu trabalho. Tudo que ela tinha possuído de melhor naquele lugar, naquele local, ela entregou. E através dessas parábolas, Jesus ele vai mostrar o contexto de dois devedores. Um que devia 50 e um que devia 500. Jesus vai mostrar e Jesus ensina que a atitude dessa mulher, não foi uma tentativa de comprar ele. A atitude dessa mulher não foi uma tentativa de ser vista por Jesus. A atitude dessa mulher não foi uma tentativa de manipular Jesus para ter um milagre, não. Jesus mostra o sentido verdadeiro do coração dessa mulher. O sentido verdadeiro do coração dessa mulher era a gratidão pelo que Jesus tinha feito na vida dela. Mesmo ainda ela carregando a fama de pecadora, mesmo ainda ela carregando a fama de uma mulher pecadora, ela entendeu que ela precisava perseverar na sua jornada com Jesus, que aonde Jesus estivesse, ela precisava estar lá. Aonde Jesus estivesse, ela precisava estar nos pés de Jesus. E Jesus, ele faz isso, e ele diz assim, olha, nesse ato não existe religiosidade. Nesse ato você não vai ver escândalo, mas você vai ver uma graça inexplicável. E por essa graça ser inexplicável, você vai ver um escândalo por parte de um fariseu. Não sei se você já passou a experiência, mas a sua adoração de repente já incomodou alguns. No sentido de escândalo. Para que isso? Você se jogar no chão, você estender as mãos, você botar a cara na parede, você se ajoelhar, não sei, seu estilo de adoração, e de repente você foi criticada. Sabe, queridos, nós precisamos de uma coisa com esse cenário montado entre o fariseu, Jesus e a mulher pecadora. Nós precisamos ir a Deus para entregar, não é para receber. A gente está acostumado a vir o culto para receber. A gente está acostumado a vir o culto para receber uma palavra da parte de Deus. A gente está acostumado a vir o culto para receber algum milagre. E eu vou dizer isso, é um público que está viciado em receber algo. Eu não quero entrar nem na área do público que nem sente vontade mais de vir à presença de Deus. Nem para receber e nem para dar. Nós precisamos ir até Deus hoje, urgente. É estado de urgência. Eu e você precisamos vir a Deus para entregar. E não é para receber. E olha, eu quero dizer para você, antes de você entregar a sua oferta, antes de você entregar o seu dízimo, entregue sua vida a Jesus hoje. Mas pastora, como assim? Eu tenho 20 anos de crente. Pastora, como assim? Eu sou uma diaconisa, eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um líder. Eu desenvolvo atividades na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o ativismo, a religiosidade, ocupou o lugar de honra que só devia ser para Jesus. E nós precisamos urgente perseverar na nossa jornada de fé, entendendo que a jornada de fé não é uma colônia de férias. A jornada de fé é um caminho, é uma jornada cansativa, com sol escaldante e que exige de mim e de você foco e fidelidade. Nós precisamos buscar a presença de Deus para entregar algo a Ele todos os dias da nossa vida.
A mulher, ela não foi convidada, ela não chegou para usufruir da mesa que Simão tinha colocado para Jesus, mas ela reconheceu a presença de Jesus. E ela resolveu entregar naquele lugar o que ela tinha de melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entregar algo de melhor para Jesus exige foco, exige determinação e exige abrir mão de si mesmo. Quando a gente não abre mão de si mesmo, a gente não entrega o melhor para Ele. A gente vai vir à casa de Deus, a gente vai vir ao templo, a gente vai estar com os irmãos, a gente vai estar desempenhando a nossa vida cristã, a gente vai ser aquele crente raso. A gente vai ser aquele crente que disso aqui não passa. Mas Deus nessa noite está nos convidando para sermos extravagantes. Porque o amor dele, a graça dele, nos alcançou. Se você muito é perdoado, você muito perdoa. Mas se você é pouco perdoado, você não sabe também tanto amar como esse contexto que Jesus nos apresenta. A mulher, ela não procurou sentar na mesa. A mulher não procurou lugar de honra, de estar do ladinho de Jesus. Não. Ela foi para o chão. Ela foi para o chão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o que está faltando em nós é ir para o chão. Talvez o que está faltando em nós é ir para o chão. Simão olhou e disse, essa mulher é uma pecadora. Se Jesus fosse profeta, ele saberia. Muitas vezes nós estamos sentadas no lugar da acusação. Muitas vezes nós estamos fazendo o papel do fariseu. Perdendo tempo com o que não merece. Muitas vezes nós estamos sentados num lugar que nem nos cabe. Mas o Senhor nessa noite está dizendo assim, olha, sai da cadeira da acusação, sai da cadeira que não merece teu tempo e vai para o chão. Porque nesse chão, você vai entregar o seu melhor. Nesse chão, você vai estar com a cabeça voltada apenas para os pés do teu Salvador. Nesse chão, você só vai enxergar os pés daquele que andou quilômetros para ser furado por mim e por você. Enquanto você estiver de cabeça erguida, olhando para um, olhando para o outro, se preocupando com a vida alheia que não é da sua conta. Você vai estar perdendo tempo e sentando na cadeira errada. Mas corra para o chão hoje. Corra para o chão, porque é sobre você e Jesus. Essa mulher, quando correu para o chão, ela entregou o seu melhor. Lá no chão, você vai entregar o seu melhor. Lá no chão, eu e você vamos ter o que oferecer a Jesus. É o nosso melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Jesus, ele percebeu em Simão a sua frieza. Simão preparou tudo bonito. Eu imagino que a mesa estava bonita, eu imagino que a mesa estava farta, eu imagino que o espaço, a casa estava arrumada, estava tudo pronto. Mas ali não havia honra. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a crítica entra, a honra sai.
Quando a acusação entra, a honra sai, porque a honra não convive no mesmo espaço. Ela pede licença, ela diz assim, com licença, eu vou ter que sair. E a crítica, o julgamento, a desonra, aquilo que a gente alimenta dentro de nós, se você parar para observar em alguma área da vida, nós estamos frios. Em alguma área, algum departamento aí dentro, existe uma frieza instalada. E essa frieza instalada é porque você sentou na cadeira que não era para sentar. Levante-se. Se jogue no chão. Porque lá é o lugar que a gente tem que estar. Lá é o lugar que nós precisamos. O Senhor nessa noite vem como um pastor, um pai. E que Ele não está aqui para me julgar e nem julgar você, mas Ele está aqui para dizer assim, volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar, vá para o chão. Os elementos que estão faltando, o óleo, o beijo e a água. Essa mulher, ela não tinha nada disso, mas ela transformou o que ela tinha. Ela ressignificou o que ela tinha para dar o resultado que Jesus estava procurando em Simão, honrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Passar por aquela porta, sentar na cadeira, escutar uma palavra, escutar um louvor, não quer dizer nada. Você pode sair daqui frio e fria do mesmo jeito que você entrou. Mas nessa noite o Senhor, Ele nos convida para nos humilharmos, para nos jogarmos no chão e fazer como o Salmo 116, verso 12 ao 13, que diz, que darei ao Senhor por todos os bens que Ele me tem feito. Eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor. Romanos 12, 1 vai dizer, eu rogo ao Senhor, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que você se apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo assim, é um sacrifício vivo. Sacrifício morto não é o que Deus está querendo de mim e de você. É um sacrifício vivo, santo e agradável. O nosso sacrifício nessa noite, no altar do Senhor, precisa estar vivo, santo e agradável. Mas, queridos, nessa noite eu acho que é muito propício para mim e para você examinar o nosso coração. O Senhor, do mesmo jeito que leu o coração de Simão, Ele nessa noite está lendo o meu e o seu. E a minha oração é que a leitura que Ele esteja fazendo, nessa leitura Ele tenha misericórdia de nós. Nessa leitura Ele encontre em nós um coração disposto a nos render. Qual tem sido o motivo de você passar por aquelas portas domingo após domingo? Qual tem sido o motivo de você vir para a igreja? Porque venhamos e convenhamos, irmãos. Na igreja, a igreja é uma grande arca, sim ou não? Tem de tudo. Tem gente legal, tem gente chata. Tem gente simpática, tem gente antipática. Tem gente sorridente, amável. Tem gente ranzinza, chata. Sim ou não? Tem de tudo. E nesse tem de tudo, nós estamos no bolo. Mas qual é o motivo, qual é o real? De sair de casa, colocar a melhor roupa, inclinar o coração, para dizer, eu vou buscar a Deus. Muitas vezes nós vamos sim para o culto como verdadeiros consumidores. Consumimos o culto
e depois reavaliamos e damos a nossa nota. Consumimos o culto e depois criticamos o serviço que foi mal, foi ruim. Consumimos o culto e dizemos, o banheiro estava sujo. Consumimos o culto e dizemos, a diaconisa estava com a cara feia. Consumimos o culto e dizemos, nosso louvor hoje foi um fracasso. Consumimos o culto e dizemos, o pastor hoje desceu a pulso pela minha garganta. Consumimos o culto e dizemos assim, olha, hoje estamos como consumidores. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, você não é consumidor do culto. Você está aqui para entregar. Você está aqui para dar. Então, deixa o banheiro sujo, deixa a criança chata, deixa o pastor chato, deixa a diaconisa chata, deixa o irmão chato para lá e entenda que você está aqui para entregar. Entenda que o seu coração está sendo feito uma leitura da parte de Deus. E a leitura que Deus faz do meu e do teu coração, se ele encontrar frieza, nessa noite ele está dizendo, vá para o chão. Queridos, como eu queria que ele dissesse para mim e para você, sente na mesa de honra. Sente na cadeira, minha filha e meu filho. Não, ele está dizendo, vá para o chão. Vá para o chão com os elementos que compõem a honra. O óleo, o beijo e a água. Examine o vosso coração. Muitas vezes nós queremos sim receber da parte de Deus as bênçãos, os milagres. Sim. Mas deixa eu dizer, nós não precisamos de bênçãos, queridos. A gente anda e a bênção anda atrás, nos acompanhando. É a Bíblia que fala. Muitas vezes nós não acessamos a bênção ainda, porque não é o tempo. Mas enquanto nós estamos andando, a bênção está correndo atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está indo trabalhar e você está procurando, meu Deus, o boleto eu não paguei, meu Deus, a saúde do menino, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. Você nem sabe, enquanto você está dando um passo, a bênção está correndo atrás de você. Então você não precisa se preocupar em ter bênção, porque você já é uma bênção e a bênção anda atrás de você. No devido tempo você vai acessar essa bênção. Você só não está preparado para receber ainda. Você só não está preparada para receber essa bênção ainda. E olha, vamos muitas vezes buscando as bênçãos e vamos para a igreja para buscar conforto emocional. E muitas vezes não queremos vir para a igreja porque temos desconfortos emocionais e espiritual. Que bagunça, pastora! Eu às vezes vou para a igreja para buscar conforto emocional e às vezes eu não quero vir para a igreja porque não tenho nem conforto emocional e nem espiritual. Se jogue no chão. Porque na igreja você não vai ter o que você quer. Na igreja você vai dar o que você já recebeu da parte de Deus. Se nós na igreja não temos o que oferecer, é porque nós precisamos nos jogar no chão para buscar, para poder oferecer. Mas, queridos, como desenvolver isso com Deus? Se eu passo uma semana num automático, se eu passo uma semana, não pego na Bíblia, não leio a palavra, não tenho um momento com Deus, não desenvolvo minha vida com minha espiritualidade com Deus, como eu vou chegar na igreja? Desculpe, esse ambiente é um saco. As palavras vão se tornar um comichão no meu ouvido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Diferente da mulher
Simão se preocupou em arrumar a mesa e dar o melhor alimento para Jesus. Mas diferente a mulher fez. Ela preferiu se jogar no chão e entender que o alimento dela era Jesus. Ela entendeu que não era ela, era Jesus. O que você veio entregar aqui nesse culto? O que é que você tem para entregar ao corpo de Jesus hoje? O que é que você tem para oferecer a Jesus hoje? Essa mulher nos ensina hoje a mudar de postura, irmãos. Nós precisamos ir à presença de Deus perguntando o que é que eu posso entregar a Ele. Essa semana eu ouvi Jonathan. Eu acho até que ele pensou alto e terminou falando. Mas eu estava do lado e eu ouvi. Quando ele disse, eu preciso entregar algo a Deus hoje. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, ele está pensando alto e ele nem percebeu, mas eu ouvi. Ele disse, eu preciso entregar algo a Jesus. E a gente nem percebe, porque a gente já acorda pedindo. A gente já acorda pedindo. Mas hoje o Senhor nos convida a fazer um caminho diferente. O que é que eu preciso entregar a Jesus hoje? E sair do pensamento, o que é que Deus pode me dar? A minha oração é que o seu louvor, o meu louvor, o seu tempo, o seu serviço, sejam ofertas puras de amor, sem segundas intenções. Sabe quando o nosso serviço, o nosso louvor, ela tem intenções? É quando nós damos o melhor para Deus e no meio da nossa caminhada com Ele, se instala uma frustração. No meio da nossa caminhada com Ele, se instala uma decepção. E aí o nosso coração percebe que nós tínhamos segundas intenções com Deus. Que nós tínhamos segundas intenções com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos deixar as segundas intenções de lado e dar continuidade à nossa jornada com Ele. E perseverar na nossa jornada com Cristo. Irmãos, não parece não, mas Jesus existe, amém? E Ele faz a leitura das nossas vidas. Ele faz. A segunda verdade que a gente aprende é que o julgamento humano não anula a graça. Amém? O julgamento humano, o julgamento de Satanás não anula a sua graça. Uma vez que Ele derramou sua graça sobre a nossa vida, ninguém tem poder de anular. A sociedade, os religiosos, as pessoas, elas colocam um rótulo em nós, sim ou não? Tem pessoas que dizem assim, rapaz, Caleb tem uma personalidade forte, né? A gente cresceu ouvindo isso. Mas não existe personalidade forte ou fraca. Na psicologia isso tem outro nome. E aí, às vezes as pessoas vão entender a gente porque tem uma personalidade forte, porque tem uma personalidade fraca. As pessoas que são neurodivergentes sofrem muito, porque elas deixam de ser chamadas pelo nome para ser chamada pelo diagnóstico. Né? E aí os rótulos começam a dar nome para as pessoas. E isso é ruim. A sociedade, ela gosta de rotular.
Aquela mulher foi rotulada pelas suas falhas, pelo seu pecado. Aquela mulher foi rotulada pelo seu pecado lá atrás. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de receber ela. Porque dentro do coração dela existia uma intenção, sem manipulação. Dentro do coração dela existia uma intenção, sem interesse de retorno. Porque o que ela precisava, ela já tinha recebido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa ter interesse pelo retorno do que você faz para Deus. Você já recebeu tudo o que você precisava receber. Você já recebeu tudo o que você precisava receber. Você recebeu uma graça que ninguém pode anular. Você recebeu o favor de Deus sobre a sua vida que ninguém pode tirar. A Bíblia diz que nem anjos, nem espada, nem principados, nem demônios, nada. Nada pode te separar do amor de Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Nada pode te separar do amor de Deus, não é porque você é crentão, não. Nada pode te separar do amor de Deus, nem anjo, nem principado, nem demônios. Nada pode te separar, não é porque você é valente, não. É porque Ele se uniu a você. E quando Ele se uniu a você, Ele disse, ninguém pode separar mais. Ninguém pode nos separar. Nada pode separar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ter uma adoração que supere o medo das opiniões das pessoas. Talvez você tenha travas, bloqueios. Talvez você não consegue dar um passo mais porque você tem medo de ser invalidado ou invalidada pela opinião das pessoas. Essa mulher tinha um cenário que invalidava ela diante de Simão. Era o seu passado. Mas ela disse, não, eu vou. Porque ela perseverou na sua caminhada. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você está parada. Você não consegue mais avançar. Você não consegue mais ir. Você não consegue. Cada perna sua tem um saco de cimento. Em nome de Jesus, avance, persevere na sua jornada. Persevere porque nada pode separar você do amor de Deus. Persevere porque as opiniões, persevere porque os rótulos não pode invalidar a graça que Ele tem na sua vida. O Senhor não vê como os homens veem. Deixa eu dizer uma coisa para você. O olhar que você tem para o próximo, o Senhor não vê igual a você. O olhar que você tem para a sua igreja, o Senhor não vê como você. O olhar que você tem para a sua família, o Senhor não vê como você. O olhar que você tem para o seu ministério, o Senhor não vê como você. O olhar que você tem para o seu irmão, sua irmã, o Senhor não vê como você. Esse é o seu olhar. O Senhor não vê como você. E vice-versa. O olhar que as pessoas têm para você não é o olhar de Deus sobre você. O olhar que as pessoas têm para você não é o olhar que Deus tem para você. Por quê, pastora? Samuel vai dizer. Porque o Senhor não vê como homem. É você que está vendo. É você que está vendo. O Senhor não. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior.
Mas o que Deus vê? É o teu coração. Às vezes você é julgada pelo teu exterior. Às vezes você é julgado pelo teu exterior. E às vezes você julga pelo exterior. Mas o Senhor está vendo o coração. O Senhor está vendo o que você não está vendo. O Senhor está fazendo a leitura e enxergando daquilo que você não enxerga. Então você está entendendo que nós não temos competência nem para julgar. Nós não temos competência. Romanos 8, 33 ao 34 vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem ousará intentar acusação contra você? Quem ousará intentar julgar você? Quem? Se a Bíblia diz que quem justifica você é o Senhor. Não permita que as vozes da acusação do seu passado ou julgamento de pessoas ao seu redor bloqueie a sua adoração. O que A e o que B fala não interessa. O que interessa é o que Deus está lendo no seu coração. Aí sim, se ele encontrar desonra no seu coração, você vai ser reprovado por ele. Se ele encontrar o princípio da honra, o óleo, o beijo e a água faltando em você, a acusação humana sobre você não vai valer nada. Mas ele vai ter com você. Então, antes que ele venha ter, eu e você precisamos analisar o nosso coração e nos jogar no chão. Desligue-se dos olhares de pessoas. Você está mais preocupado com pessoas, você está mais preocupada com pessoas do que com aquele que está analisando e lendo o seu coração. Hoje nós precisamos inverter o papel. Nós precisamos nos preocupar com aquele que lê o nosso coração. E por último, eu quero dizer para vocês, quem te justifica e quem te defende é Deus. Quem te justifica e quem te defende é Deus. Amém? Aquela mulher estava num ambiente hostil. Aquela mulher estava num ambiente de acusações. Mas ela decidiu se jogar nos pés de Jesus e entregar os 3 elementos que compôs a honra. Sabe qual é a resposta que eu e você temos que dar para um ambiente hostil? Principalmente em ambiente de trabalho, irmãos, isso acontece muito. Os homens, as mulheres que trabalham enfrentam muito isso no dia a dia. Principalmente entre colegas de setor, chefia, ambiente hostil. A resposta que você pode dar à hostilidade é o seu foco em Jesus. É o seu foco. Seu foco em Jesus é a sua fidelidade a Ele. Seu foco em Jesus é o seu testemunho perante os homens. Seu foco em Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Essa mulher não precisou se defender. Cristo mesmo confrontou o pensamento do fariseu. O próprio Jesus confrontou a frieza de Simão.
O próprio Jesus foi e confrontou a frieza, a desonra de Simão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se existe algum coração aqui nessa noite, e se esses corações que estão aqui, inclusive o meu, estiver cercado pela frieza da desonra, pela frieza do desrespeito, pela frieza da crítica, do julgamento, pela frieza, qual seja que esteja ocupando nosso coração, que o Senhor nessa noite possa vir fazer uma leitura e nos visitar nessa noite com graça e perdão. E que nós venhamos ter disponibilidade e disposição para ir para o chão. Porque Isaías 50, verso 8 vai dizer assim: perto está o Senhor, aquele que me justifica. Quem contenderá comigo? Entremos juntos em juízo. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Salmos 37, 5, 6 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Pare de gastar energia tentando se explicar ou combater as críticas. Ou quem critica o seu posicionamento com Deus. Com Deus. Certa vez, o pastor, não o pastor Jonathan, mas um pastor que aqui pastoreou antes de nós, ele precisou tirar de uma função um líder seu para preservar a imagem dele, porque esse líder tinha adulterado. E o pastor, para não expor o pecado dele para a igreja, o afastou e disse: fique quietinho, cultuando a Deus e vá restaurar sua família. A igreja não entendeu. Porque ele era muito ativo, muito envolvido, fazia muita coisa. E, enfim. A igreja não entendeu, criticou o pastor e o pastor aguentou calado. O pastor aguentou ali quietinho para preservar a imagem do irmão. E não foi fácil para aquele pastor. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu perguntei: pastor, e como foi lidar com tudo isso? Como foi? Porque perdeu membros, pessoas saíram da igreja, a igreja esvaziou um templo. E eu disse: pastor, como foi? Ele disse: eu tive que tirar o foco de quem me criticava e quem me acusava. Eu tive que tirar o foco para não gastar energia explicando e combatendo as críticas da igreja. E eu tive que me posicionar em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes o que nos falta é nos posicionar em Deus. Estamos gastando tempo e energia com o que não deve ser gastado. Estamos gastando tempo e energia com quem nós não precisamos gastar. Nós precisamos gastar tempo e botar o foco naquilo que Deus quer que nós coloquemos. O Senhor chamou você. O Senhor chamou cada um de vocês. Vocês foram chamados por Deus. Mas o Senhor nessa noite diz: eu faço uma leitura do seu coração.
Eu leio o seu coração, eu sei o que tem no seu coração. Mas em nome de Jesus, igreja, o Senhor não faz a leitura para julgar você. Ele não faz a leitura para criticar você e acusar você. Ele faz a leitura para eu e você nos arrependermos. E voltar para o lugar que não deveríamos ter saído. Para o lugar de humildade. Talvez eu e você aqui nessa noite precisamos recomeçar. Talvez eu e você aqui nessa noite precisamos voltar. Porque você está vindo para a igreja, você está fazendo as coisas, você está trabalhando, você está servindo, você está cultuando, você está fazendo parte do rebanho, você está desenvolvendo a comunhão uns com os outros, mas o seu coração está longe. O meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Amós, ele vai dizer assim, olha, você me oferece festas, mas eu não quero sua festa. Vocês me oferecem louvores, mas eu não quero o seu cântico. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu quero você. O que eu quero eu não tenho, é você. Mas nessa noite ele está dando para mim e para você uma grande oportunidade. O retorno. A volta. A volta. E a volta exige uma coisa: perseverar na jornada. Porque voltar, irmãos, dá mais trabalho do que seguir. Voltar dá mais trabalho do que continuar. Às vezes a gente quer continuar seguindo porque é mais fácil. Por que é mais fácil, pastora? Porque a gente não está muito envolvido com as coisas que Deus quer que a gente esteja envolvido. Agora, voltar é dizer, lembra-te de onde caístes e volta. O que precisa acontecer na nossa vida para a gente voltar à prática do primeiro amor? O que precisa acontecer na nossa vida para amar mais? Porque aquela mulher amou mais do que Simão, porque ela muito foi perdoada. O que precisa acontecer na nossa vida para a gente amar mais? Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Não dá para escutar um sermão no domingo e esse sermão cultivar a nossa espiritualidade durante a semana. Tudo que vocês estão escutando aqui hoje, amanhã já não serve para nada. Você não vai lembrar de nada. Você não vai lembrar tema, você não vai lembrar versículo, você não vai lembrar nada do que eu apliquei. Mas se você hoje diz assim, Deus, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu preciso voltar para Jesus hoje. Eu preciso, Senhor, me jogar no chão. Eu preciso recuperar os elementos da honra. Eu preciso, Senhor, entrar por aquelas portas agora com o pensamento não de receber, mas de dar. E quando eu digo dar, irmãos, não é nada material, é você. Como entrega, como sacrifício vivo no altar. Santo e agradável, sem mancha. Muitas vezes nós estamos como sacrifício vivo no altar, com mancha. Como assim, pastor? O coração inchado, o coração pesado, o coração magoado, o coração sem honra, o coração inchado, quase que saindo pela boca. O Senhor nessa noite está dizendo para mim, para você, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que ofereça o vosso culto racional, santo e agradável a Deus. Eu e você precisamos dessa palavra. A história dessa mulher e de Simão reflete duas formas completamente opostas no relacionamento com Deus. Aqui nós temos dois públicos. Eu não tenho medo de errar. Um público que é Simão
e um público que é a mulher. O público que está muito preso à ideia da honra, que está muito preso à necessidade de ter Jesus na sua casa, que está muito preso à necessidade de entender que precisa fazer para Jesus. Mas o outro público é aquele público que entende que não precisa receber nada dele, só precisa dar o seu coração, a sua vida, a sua confissão, o seu arrependimento pelos seus pecados. Simão ofereceu a Jesus uma honra chamada religiosidade. Uma religiosidade distante, fria, formal, só por conveniência. Ele convidou Jesus para entrar na sua casa, mas ele não permitiu que Jesus entrasse no seu coração. Muitas vezes estamos assim. Estamos entrando na igreja, mas não estamos sendo a igreja. Estamos convidando Jesus para entrar na nossa casa, mas não estamos deixando Jesus entrar no nosso coração. Ele manteve a postura, ele manteve a compostura, mas ele também segurou o seu julgamento. Só que Simão não desfrutou de uma coisa. Ele não transformou, ele não desfrutou da poderosa graça de Deus que poderia transformar a vida dele. Ele não desfrutou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Vim para um culto no domingo e depois do culto ir para um motel adulterar. Isso não transformou sua vida. Vim para um culto no domingo e depois ir numa boca de fumo pegar um baseado para aliviar as tensões. Isso não é desfrutar da graça de Deus. Vim para um culto no domingo, adorar a Deus, entregar seu dízimo, sua oferta, conversar, desfrutar de momentos legais. E depois desse culto, ir para rodas, fazer fofocas. Isso não é transformador. Agora é transformador sair de um culto e dizer: eu não vou na boca de fumo. Eu não preciso de uma droga para me distensionar, porque Jesus me pegou por dentro e tudo que eu preciso é me jogar no chão. Eu não preciso sair daqui para um motel, adulterar, trair meus filhos, minha família, porque tudo que eu preciso eu já tenho, é Jesus. Ele é o meu Salvador. Eu não preciso enganar, eu não preciso roubar, eu não preciso manipular, eu não preciso fazer nada do que minha carne pede, porque a bênção corre atrás de mim. Eu sou um homem transformado, eu sou uma mulher transformada, eu sou um sacrifício vivo no altar, santo e agradável a Deus. Essa mudança de vida, irmãos, ela vai exigir tanta força de mim e de você, que quando a nossa carne trepidar, quando a nossa carne falar, nós vamos ter autoridade para dizer: aqui não. Porque eu tenho um caminho e esse caminho exige de mim perseverança. Eu preciso perseverar na minha jornada. Eu preciso trazer uma adoração sem reservas como aquela mulher trouxe. Ela não se importou com o custo financeiro, como eu e você se importa. Eu e você nos portamos com os custos financeiros dessa obra. Às vezes eu digo assim, não tem condições. Aí depois o Senhor faz assim: está fazendo conta? Está fazendo conta? Aí eu dou um passo atrás e faço: Deus, me perdoe. Me perdoe. Eu não estou aqui para fazer conta. Essa mulher entregou tudo que ela tinha. O custo social que era sua vergonha. Ela entendeu que ela foi muito perdoada. A pergunta que fica para mim e para você nessa noite é:
Qual dessas duas atitudes entre o fariseu e a mulher representa a sua vida hoje com Deus? Qual dessas duas atitudes entre o fariseu e a mulher representa o meu e o seu coração nessa noite? Que o Senhor nessa noite possa me ajudar e ajudar você a não viver uma fé morna, a não viver uma fé fria, baseada nos cumprimentos das rotinas religiosas. Que eu e você consiga sentar nessa cadeira e louvar a Deus porque estamos sentados nela. Que eu e você possa sentar nessa cadeira e dizer: Deus, muito obrigada, porque eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor me trouxe e eu estou aqui. Talvez você esqueceu de agradecer a Deus que sentar numa cadeira dessa igreja é favor dele sobre sua vida. É favor dele sobre a sua vida. Se você reconhece o tamanho do perdão e do amor de Jesus que foi derramado na cruz por você, derrame hoje aos pés de Jesus a sua melhor adoração. Derrame hoje. Não espere pelas condições perfeitas, não se preocupe com julgamentos. Não retenha a sua adoração. Não retenha a sua oferta, não retenha o seu melhor. Entregue-se por inteiro. Foi Ele que te perdoou. Foi Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar?